A terceira fenda, o portal proibido que o mundo ignora, o dia em que o mundo parou. Antes de continuar com essa revelação, escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essa revelação de Deus está chegando. E se inscreva no canal para ser o primeiro a receber novos vídeos. Sua presença aqui não é por acaso. É obra de Deus. Era madrugada em Brasília, quando os moradores começaram a ouvir um som que não vinha de lugar algum. Um lamento profundo, como o eco de uma trombeta enterrada sob a terra. As janelas tremiam, os animais fugiam desesperados, e um rastro de luz vermelha cruzava o céu da Amazônia. Apenas algumas horas antes, a Rússia registrava o maior abalo sísmico dos últimos 50 anos. Em Tóquio, cientistas corriam para tentar explicar por que o Monte Fuji, adormecido há séculos, soltava colunas de fumaça azulada que tingiam o céu. E no Oriente Médio, algo ainda mais perturbador. Às margens do Mar Morto, um fenda menor se abriu, liberando vapores densos que deixaram no ar um cheiro insuportável, como se o próprio enxofre tivesse despertado do subsolo. Para muitos rabinos, aquilo não era um fenômeno geológico, mas um sinal divino, a confirmação de uma antiga profecia. Enquanto isso, astronautas na Estação Espacial Internacional enviavam imagens secretas para a NASA. Do espaço, uma gigantesca mancha escura parecia engolir parte do Atlântico, exatamente no ponto onde a segunda fenda havia surgido. Era como se o próprio oceano tivesse perdido a cor, se transformando num abismo sem fim. O mundo inteiro começava a perceber. A fenda não era apenas uma cicatriz na Terra. Ela estava se espalhando, se conectando e talvez prestes a engolir o planeta inteiro. Em telejornais de todo o mundo, âncoras tentavam manter a calma, mas as imagens falavam por si. No Brasil, rios inteiros mudavam de cor, adquirindo um tom avermelhado, lembrando o antigo relato de Moisés sobre o Nilo transformado em sangue. Em Londres, pássaros migratórios começaram a cair mortos em plena luz do dia. Em Los Angeles, uma chuva de cinzas cobria carros e ruas inteiras, mesmo sem nenhum vulcão ativo na região. Tudo isso em apenas 72 horas após a abertura da segunda fenda. Mas o mais aterrador ainda estava por vir. Pois em arquivos secretos da ONU, liberados por um vazamento misterioso, uma palavra aparecia repetidamente nos relatórios: conexão. Não eram apenas fendas isoladas, não eram apenas sinais desconexos. Cientistas e militares já suspeitavam. Essas rupturas estavam se ligando entre si como se fossem partes de uma rede subterrânea, um organismo vivo, pulsando sob os pés da humanidade. E se essa rede estivesse prestes a despertar? As conexões proibidas. O mundo assistia, sem compreender, a uma sequência de eventos que pareciam caóticos. Mas para alguns estudiosos das escrituras antigas, aquilo não era coincidência. Era padrão. Na Bíblia, no livro de Joel 2:30-31, está escrito: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora observe, colunas de fumaça azul sobre o Japão, rios avermelhados no coração da Amazônia, o céu escurecido sobre o Atlântico, 3 sinais, 3 chaves, exatamente como profetizado há milhares de anos, e não era só a Bíblia. Escritos apócrifos, proibidos durante séculos, falavam de linhas de conexão que percorrem a Terra, adormecidas desde a criação. Essas linhas, conhecidas por alguns como veias do mundo, ligariam oceanos, desertos e montanhas. Quando despertassem, abririam os portais do chamado Grande Juízo. Pesquisadores independentes chegaram a sobrepor mapas de terremotos recentes com antigas cartas náuticas. O resultado foi assustador.
Os pontos de atividade coincidiam quase perfeitamente com locais marcados por navegadores como zonas malditas ou áreas proibidas. Coincidência ou memória histórica que nunca deveria ter sido esquecida? Mas o mais inquietante veio de Jerusalém. No início de 2025, arqueólogos encontraram sob as ruínas de Qumran um manuscrito oculto entre os pergaminhos do Mar Morto. Nele, uma frase repetia-se em aramaico. Quando a segunda abertura surgir, a terceira já estará preparada. Ou seja, as fendas não acontecem ao acaso. Elas seguem uma ordem, um cronograma, uma agenda apocalíptica. E se isso não bastasse, um vazamento vindo da própria NASA trouxe imagens que jamais foram divulgadas ao público. Linhas de energia, invisíveis a olho nu, conectando pontos da crosta terrestre. Cientistas chamaram o fenômeno de anômalos fluxos magnéticos. Mas entre militares, a palavra era outra: cadeia. Uma cadeia que parece prender a humanidade a um destino inevitável. Profetas antigos avisaram. Místicos medievais repetiram. E agora, em pleno 2025, os sinais voltam a se alinhar. Não estamos diante de simples terremotos, nem apenas de mares tingidos de sangue. Estamos presenciando a teia do apocalipse se revelando aos poucos, como se a própria Terra estivesse gritando por um fim. Mas há uma pergunta que ninguém ousa responder. Se a primeira fenda trouxe o medo, se a segunda fenda espalhou o caos pelo mundo, o que acontecerá quando a terceira fenda finalmente se abrir? O que a terceira fenda vai liberar? O mundo já tremia com duas aberturas, mas nos bastidores, estudiosos e conspiradores apontam para algo ainda mais obscuro: a terceira fenda. Segundo o manuscrito encontrado em Qumran, ela não surgirá no oceano nem no deserto, mas no coração da humanidade. A tradução é ambígua. Alguns interpretam como uma fenda no meio das grandes cidades. Outros acreditam que significa uma ruptura no próprio espírito humano, um colapso coletivo. Mas outras teorias são ainda mais perturbadoras. Atlântida desperta pesquisadores ocultistas, afirmam que a terceira abertura revelará ruínas submersas que foram seladas pelos deuses. Alguns apontam diretamente para Atlântida, a cidade perdida. Textos antigos descrevem que os atlantes foram punidos não pelo seu conhecimento, mas pelo uso dele para controlar forças que não pertenciam a este mundo. A fenda seria, então, a chave para libertar esse poder adormecido. As criaturas aprisionadas. No livro apócrifo de Enoque, há referência aos vigilantes, anjos caídos aprisionados sob as profundezas, em correntes até o dia do juízo. Teólogos radicais acreditam que cada fenda não é apenas uma ruptura na terra, mas uma tranca sendo quebrada. A primeira abriu o selo, a segunda libertou o som, e a terceira poderia libertar os próprios prisioneiros. O portal final. Entre cientistas da ONU, circula um relatório classificado que descreve as fendas como anomalias espaço-temporais. Um físico ousou sugerir que não estamos presenciando terremotos, mas portais dimensionais. Se estiver certo, a terceira fenda não abriria apenas o solo, abriria o véu que separa nosso mundo de outro. E talvez esse outro mundo seja exatamente o que os antigos chamavam de inferno. Imagine por um segundo não monstros saindo da fenda, mas uma onda invisível atravessando cidades inteiras, alterando o tempo, a mente e até a fé das pessoas. Não seria uma destruição física imediata, mas uma corrupção silenciosa, como se o apocalipse começasse dentro das almas. Mistério. Imagine acordar no meio da madrugada e, ao olhar pela janela, perceber que o céu não está como deveria estar. Não há estrelas, não há silêncio, apenas uma linha de luz rasgando a escuridão, como se o próprio firmamento estivesse se partindo em duas metades. O ar fica denso, os pássaros param de cantar, e por um instante
A sensação é de que o mundo inteiro prendeu a respiração. Este fenômeno tem um nome: a terceira fenda. Mas o que poucos sabem é que essa não é apenas uma anomalia atmosférica. Nos últimos meses, duas rupturas semelhantes já haviam surgido, assustando cientistas, teólogos e até mesmo líderes mundiais. A primeira foi tratada como coincidência, a segunda como um enigma, mas agora a terceira surgiu, e ela parece carregar consigo algo muito mais profundo, quase profético. Manuscritos antigos falavam sobre o céu se dividindo em camadas, como um véu que seria rasgado antes do fim de todas as coisas. Alguns chamavam isso de o selo invisível, outros de a cicatriz do Apocalipse. O que impressiona é que esses textos, escritos há milhares de anos, descrevem exatamente a mesma visão que milhões de pessoas ao redor do mundo relatam hoje. O que a ciência não consegue explicar, a fé tenta interpretar. Alguns afirmam que a fenda é o prelúdio de um evento cósmico ainda maior, um sinal de que algo está prestes a atravessar para o nosso mundo. Outros acreditam que ela é apenas o reflexo do desespero humano, uma ilusão coletiva criada pelo medo da destruição. Mas e se não for nenhuma dessas opções? E se estivermos, de fato, presenciando o início de uma contagem regressiva? As duas primeiras fendas já deixaram marcas inapagáveis, relatos de tremores inexplicáveis, sons que lembravam trombetas ecoando pelo céu e até mudanças bruscas no comportamento dos animais. Agora, com o surgimento da terceira, as perguntas se tornam inevitáveis. O que está prestes a sair desse rasgo no céu? Estamos diante de um simples fenômeno natural ou da abertura de um portal proibido? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o mundo não está preparado para o que vem a seguir. E hoje, aqui, vamos mergulhar em documentos proibidos, profecias esquecidas e teorias que podem mudar para sempre a forma como entendemos o nosso destino. Portanto, assista até o fim, porque o que você vai descobrir agora pode ser o segredo mais sombrio que a humanidade já tentou esconder. A revelação dos manuscritos perdidos. Se a terceira fenda fosse apenas um fenômeno natural, bastaria aos cientistas uma explicação simples: partículas, gases, alguma falha no campo magnético da Terra. Mas o que torna tudo mais perturbador é que essa visão já havia sido descrita muito antes da Era Moderna. Nos desertos do Egito, nas cavernas de Qumran, foram encontrados fragmentos de manuscritos ocultos, textos rejeitados pelo cânon oficial da Bíblia. Neles havia descrições estranhas. E o céu se abrirá em 3 partes, e dele sairão vozes que não pertencem aos homens. Palavras antigas, gravadas por mãos que juravam ter testemunhado algo que voltaria a acontecer no final dos tempos. Mas não parou por aí. Em 1952, quando arqueólogos encontraram o chamado rolo de cobre, parte dos manuscritos do Mar Morto, um detalhe chamou atenção. Ele mencionava as fissuras da abóbada celeste, como portais invisíveis que só se revelariam diante de determinados sinais na Terra. Coincidência ou um alerta para gerações futuras? Relatos ainda mais ocultos surgiram nos evangelhos apócrifos, aqueles que a Igreja declarou proibidos. Em um deles, conhecido como o Livro de Enoque, lê-se: os céus serão fendidos e seres que dormem sob a terra despertarão. Enoque falava de portais, de dimensões além da nossa, de criaturas que aguardavam o momento certo para atravessar. Agora, pense comigo. Por que esses textos foram suprimidos, escondidos, apagados da história? Por que a humanidade nunca teve acesso a essas linhas proféticas que hoje parecem tão atuais? Teria sido por medo? Ou porque revelavam um segredo que jamais deveria ser revelado? Quando unimos esses fragmentos, a imagem começa a se formar.
Não estamos falando apenas de rachaduras no céu, mas de marcas anunciadas há milhares de anos. Marcas que retornam ciclicamente, sempre em épocas de crise e mudança. E aqui está o detalhe mais inquietante. Esses manuscritos descrevem não apenas 3 fendas, mas 7 rupturas, cada uma abrindo caminho para eventos cada vez mais devastadores. Se a terceira já nos assusta, o que acontecerá quando chegarmos à 4ª, à 5ª, até a última? Os estudiosos que se arriscaram a traduzir esses textos alertaram. Quando a terceira ruptura surgir, os guardiões se moverão, e a terra será testemunha de coisas que não deseja ver. Agora você entende por que governos, religiões e cientistas evitam falar sobre isso abertamente. Não é apenas superstição, é um padrão, é uma profecia que está sendo cumprida diante dos nossos olhos. E se até aqui você acha que tudo não passa de coincidência, espere para ver como as antigas descrições da fenda se conectam a portais misteriosos, civilizações perdidas e fenômenos que a ciência moderna não conseguiu decifrar. Porque a terceira fenda pode não ser apenas um sinal, ela pode ser a chave para abrir algo que esteve trancado desde o princípio dos tempos. A fenda e os portais. O que realmente pode estar por trás da terceira fenda? A ciência vê apenas um rasgo no céu, mas os antigos viam algo muito maior. Um portal. Se olharmos para a história da humanidade, a ideia de portais sempre esteve presente. Os sumérios falavam de portões celestes que ligavam os deuses à terra. Os maias descreviam aberturas dimensionais em seus calendários sagrados, marcando períodos de transição entre mundos. E no livro de Enoque já mencionado, a visão é clara. O céu se abriria e forças adormecidas viriam através dessas fendas. Agora, imagine o que isso significa. Não apenas uma ruptura atmosférica, mas uma passagem, um corredor entre dimensões. Uma espécie de fronteira que nunca deveria ser cruzada. Alguns pesquisadores acreditam que civilizações perdidas como a Atlântida ou até Lemúria desapareceram não por catástrofes naturais, mas porque foram sugadas ou transportadas através dessas aberturas. Há registros de cidades inteiras que sumiram sem deixar rastros, lendas de povos que desapareceram em uma única noite. E se a terceira fenda for justamente o mesmo fenômeno prestes a se repetir, a história moderna também registra casos inquietantes. Em 1908, na Sibéria, a explosão de Tunguska arrasou 2.000 quilômetros de floresta sem deixar nenhuma cratera. Para alguns, não foi apenas um impacto de meteorito, mas a abertura temporária de um portal energético. O mesmo vale para relatos na Antártida, onde satélites já captaram gigantescas cavidades subterrâneas inexplicáveis, como se fossem portas esperando para serem ativadas. O que une todos esses enigmas é o mesmo padrão. Luzes estranhas, sons ensurdecedores e desaparecimentos repentinos. Coincidência? Ou fragmentos de um mesmo mistério maior? E aqui está o ponto mais perturbador. Se as 2 primeiras fendas já mostraram sinais de tremores e sons no céu, a terceira está mostrando algo novo. Há testemunhos de pessoas que afirmam ter visto formas dentro da fenda, silhuetas que não pareciam humanas, pairando como se estivessem aguardando o momento certo para atravessar. Seria a terceira fenda apenas o início da liberação de algo que esteve aprisionado durante séculos? Ou estaríamos testemunhando a abertura gradual de passagens entre mundos, onde realidades distintas começam a se tocar? Uma coisa é certa, cada vez que a fenda se abre, a fronteira entre o natural e o sobrenatural se torna mais fina. O que antes era apenas mito, agora é realidade diante de milhões de olhos.
E no próximo passo dessa investigação, vamos entender por que a própria natureza parece estar reagindo a essas rupturas, como se estivesse gritando para nos avisar de algo que não conseguimos ou não queremos enxergar. E é aqui que a profecia final aparece. Quando a terceira fenda for vista pelos homens, os céus estremecerão e já não haverá retorno. A humanidade está diante de uma escolha impossível. Ignorar os sinais, acreditando que tudo não passa de desastres naturais. Ou aceitar que as fendas não são acidentes geológicos, mas marcos de uma contagem regressiva que já começou. E a cada dia que passa, essa contagem chega mais perto do zero. O fim é apenas o começo. Enquanto líderes mundiais tentam acalmar a população, enquanto cientistas inventam novas palavras para descrever o indescritível, e enquanto religiosos se dividem entre fé e desespero. A verdade é que ninguém está pronto para a terceira fenda. Satélites continuam registrando vibrações subterrâneas que aumentam a cada semana. Manuscritos revelados apontam que os 3 sinais já foram cumpridos, e as imagens que nunca chegam ao público mostram algo ainda mais assustador: um ponto luminoso crescendo lentamente embaixo do Atlântico, como um coração pulsando sob a crosta da Terra. E se esse coração for o epicentro da próxima abertura? E se, no momento exato em que a fenda se abrir, o tempo parar por alguns segundos? E a humanidade for forçada a encarar o que existe do outro lado? Os antigos não chamavam isso de apocalipse apenas por destruição, mas por revelação. Revelar o que está oculto, revelar o que sempre esteve entre nós, revelar o que a humanidade nunca deveria saber. O que você faria se acordasse amanhã e descobrisse que a terceira fenda já está aberta? Que os sinais não eram apenas metáforas, mas o início de um novo mundo? Porque, no fundo, talvez o verdadeiro mistério não seja o que sairá da fenda, mas sim, quem vai sobreviver para contar a história? Se você acha que o que mostramos aqui é perturbador, espere até ouvir o que descobrimos nos arquivos secretos do Vaticano, documentos que falam não apenas da terceira fenda, mas da quarta e da quinta, e de como cada uma delas abriria um selo que levaria o planeta ao inevitável fim. Se inscreva agora no canal para ser o primeiro a receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque o que está vindo vai mudar tudo o que você pensa sobre o futuro. E lembre-se, os sinais já começaram e não há mais como voltar atrás.